tudo até tarde, junto com o pessoal aqui. A nossa ideia é não ficar na mesmice, né? A gente vai falar um pouquinho de DevOps aí, daqui a pouco eu começo a explicar para o pessoal, mas a gente vai tentar trazer aqui alguns desafios aí do dia a dia, tentar mostrar algumas saídas interessantes no ponto de vista inicialmente do desenvolvedor e depois do ponto de vista de quem está no operacional, né? Então a gente vai tentar quebrar um pouco daquele do programa DevOps básico. Não, vamos falar de pipeline, não é só pipeline, né? A gente vai tentar mostrar o dia a dia, né? Vamos entender aí a dor do desenvolvedor, né? Quem gosta de código aí, tentar ver como que pode descomplicar ao invés de complicar, né? Então, chamando. Bom, 10h45, pontualmente, Diogo Henrique, o nosso representante da querida, amada, idolatrada Suzy Rancher, é o cara da Advise.io que vai falar com a gente hoje, e eu vou deixar agora o microfone para ele. Diogo, você quem manda, você quem coordena, o show agora é com você. Eu estou aqui muito animado e muito ansioso para ver o que você vai mostrar, o que você vai apresentar. Eu já habilitei aqui as permissões para você compartilhar a tela, para você mandar no negócio todo. E agora, meu amigo, cara, é com você, meu velho. Ah, ótimo. Deixa eu ver, tá todo mundo vendo minha tela aqui já? Perfeito. Tá ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Manhã quente, né? Eu tô morrendo de frio aqui, eu não sei vocês, mas nosso tema hoje... Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Deixa eu só tirar as telinhas da frente aqui. Até agradeço aí a apresentação. Como foi falado aí, no fim da sessão vai ter uma camiseta bacana aí que o pessoal vai sortear. Eu não sei muito bem a dinâmica, tá? Depois o pessoal acha que coordena com vocês. Essa camisetinha bem legal, que eu inclusive estou vestindo ela aqui nesse momento. Bom, meu nome é Diogo, eu sou um responsável executivo pela Advisio e sou um dos responsáveis técnicos pela Smartify Labs, que é uma startup do nosso grupo voltada à inovação de tecnologias, onde a gente trabalha muito a questão de soluções no modelo SaaS para containers, né? São soluções técnicas que auxiliam o desenvolvedor. E o nosso tema hoje é DevOps, né? Um tema hoje que, se eu sair aqui na banca da esquina, provavelmente na hora de eu comprar um jornal, né, o cara vai falar assim, pô, mas você já não ouviu falar em DevOps, né? Então é um desafio muito grande, porque DevOps é um tema muito falado e toda vez que a gente pensa em DevOps, vem sempre na mente aquela questão das pipelines, né? E aí a gente entra em alguns contrapontos nas empresas, porque exige profissionais, né? Muitos profissionais. E o conteúdo que eu vou tentar trazer aqui para vocês é um pouco da visão do desenvolvedor, um pouco do desafio que o desenvolvedor, o engenheiro passa no dia a dia, né? Quando você coloca um processo DevOps, e também a parte da operação, que muitas vezes, né, a formação DevOps ela acaba tomando um certo tempo, e se você puder fazer isso com facilidade, é o que a gente vai dar o foco aqui, apresentando uma das soluções da Suzy, que é o Rancher, que auxilia muito essa parte de orquestração. Tá? Bom, eu tenho uma breve apresentação aqui para a gente contextualizar. É uma apresentação que eu fiz uma pesquisa, eu fiz um estudo de tentar achar as motivações, né, e as origens do DevOps, que hoje o pessoal já entra no mercado. Eu não sou tão novo, né? Não vou abrir minha idade aqui, mas eu não sou tão novo. Mas eu passei por transições, né, no mercado. Eu passei por transições de linguagem, passei por transições processuais, e tudo isso, na verdade, culmina hoje no DevOps, né? Então, a origem de tudo isso, a necessidade de fazer mais com menos, a necessidade de entregar mais valor com mais qualidade versus a evolução tecnológica traz a gente hoje para um tema DevOps. E aí a justificativa de por que o DevOps é tão falado é porque hoje ele é o fim que justifica os meios, né? Então, ele é a porta de saída que vai levar você para ter realmente um sucesso no lançamento de um produto, um sucesso no lançamento de um projeto com agilidade, né? A gente vai falar um pouco disso hoje. Legal. Bom,
Hugo, eu vou pedir só uma gentileza. Aumenta o seu microfone no Zoom para a galera. A galera do Zoom está ouvindo muito bem, mas quando o Zoom transmite lá para o YouTube, dá uma quedinha no volume, e se você puder aumentar o seu microfone, tá ótimo. Como é que tá agora? Tá ótimo, tá ótimo. Tá, vou tentar falar mais perto aqui então, porque agora já está no máximo. Beleza, valeu. Tá bom aí? Legal, Tá obrigado. Bom, vamos lá. O que é o DevOps, né? É o desenvolvimento e a operação. É daí que vem a origem da palavra, né? A terminologia do DevOps. Mas, efetivamente, hoje, se você entrar numa empresa, e hoje nós temos uma área de serviços e uma área de engenharia, e fica muito claro para nós a dificuldade que nós temos de fazer com que o desenvolvedor entenda o lado da operação e a operação entenda o lado do desenvolvedor, né? Então, acho que, junto com essa palavrinha DevOps, não somente tecnologias que auxiliam, mas vem aí uma parafernália, uma série de coisas, né? Uma série de culturas e comportamentos que evoluem para que a gente consiga chegar efetivamente numa qualidade de um DevOps, né? Então, eu trago até uma mensagem aqui, né? Se DevOps é um conceito, é uma metodologia ou uma cultura, né? Só que para a gente poder entender o DevOps, e aí que começa a pesquisa, a gente precisa entender um pouco da evolução do que é o desenvolvimento do software, né? Então, é que nem eu disse, lá atrás a gente desenvolvia de uma maneira e hoje, a hora que eu vejo como nós estamos desenvolvendo hoje em dia, é impressionante a diferença, né? Então, entendendo um pouquinho, a gente vai começar pela visão da metodologia, tá? Eu acho que deve ter gente até que está querendo me bater aqui, né? Falar em cascata nesse momento, né? Em pleno 2021, né? Mas o processo cascata foi o primeiro processo em que eu me deparei quando mais jovem, né? Nas empresas, e era um processo onde empresas gastavam milhões, né? Milhões. Disputava-se aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem disso, mas disputava-se a quantidade de pessoas certificadas em metodologias cascata, né? Então, os bancos, sempre os precursores aí, né? Tinha banco que tinha formação, eles anunciavam 200, 300 profissionais certificados, e era algo que estava intimamente ligado com a qualidade, né? Só que na evolução, né, foi percebendo que a metodologia cascata, a base dela era você gastar muito tempo no início e a partir de cada fase você tinha uma entrega muito grande de documentação e a próxima fase tinha que entender tudo aquilo e o esforço já foi gasto. Ou seja, quando a gente chegava lá no fim, na entrega do produto, se houvesse um ponto a ser alterado, teria que voltar novamente no projeto, só que o esforço do projeto já tinha sido consumido, né? E aí deu a origem da agilidade, né? Do que a gente chama de agilidade hoje, nas metodologias, o Scrum, né? A primeira metodologia ágil em que eu trabalhei, inclusive auxiliei algumas empresas a implantar, foi a Extreme Programming, né? E usando várias outros conceitos, como test-driven e outras coisas. Eu vi clientes utilizando o processo e funciona muito bem para quem realmente tem essa disciplina, né? Que realmente foca nessa disciplina de fazer funcionar. E aí sim, com a evolução da agilidade, a gente tinha mais interação, o aumento da comunicação com o cliente, né? Então isso para mim foi o primeiro passo. Ou seja, entendemos que o nosso processo tradicional não está entregando com qualidade, está custando muito dinheiro, e agora nós temos uma equipe, nós vamos montar uma equipe muito ágil, hoje a gente fala de squads e outras coisinhas mais, né? Mas vamos montar uma equipe ágil que vai consumir o cliente muito mais, vai ter muito mais colaboração, vai responder às mudanças muito mais rápido, né? E isso, obviamente, que vai entregar software mais rápido. Mas qual é o problema quando você entrega software rápido? Ah, Diogo, não tem problema nenhum. Não, realmente, para a área de desenvolvimento é fantástico. É onde a gente mede a eficiência do time, né? Então, entregar software rápido significa agilidade e eficiência. Ok, então nós temos agora um time que é extremamente ágil, entregando muito, e do outro lado nós temos uma tecnologia ou uma equipe, uma cultura na empresa
em que recebe vários pedaços e ele fala assim, mas você já implantou esse projeto? A gente vai implantar agora? A gente vai para um Go Live agora? Você fala, a ideia é ir pouco a pouco. Aí, não, mas não dá, nós temos um processo de gestão de mudança aqui, que é muito pesado, e a gente só implanta o pacote final. E aí as empresas contornaram isso como diversas maneiras, como esteiras de entregas e outras estratégias, mas que, no final das contas, continuava gerando um custo absurdo, né? Continuava gerando um custo absurdo e a agilidade não refletia na entrega do produto final, né? Então, necessitamos evoluir a tecnologia. E aí veio os nossos grandes amigos containers, né? Onde a gente começou a evolução da infraestrutura, que é um ótimo primeiro passo, né? E começamos a sair um pouquinho mais do que é a virtualização propriamente dita e começamos a virtualizar um pouquinho mais os pedacinhos da aplicação, né? E com essa evolução, obviamente, hoje a gente fala de uma arquitetura totalmente orientada a microserviços, que eu imagino que todos aqui já devem estar trabalhando nesse modelo. Isso é até legal falar isso, porque há alguns anos atrás, poucos anos atrás, né? Se a gente falasse há 2, 3 anos atrás, isso era uma realidade apenas em grandes players ou startups que já estavam saindo com um modelo muito ágil, mas eu participei já de alguns clientes nossos aqui de migrações interessantes para microserviço. Posso dizer que vários desafios a gente aprende bastante, né? Eu acho que é um modelo que vem sendo muito discutido. E a ideia é a gente trabalhar um pouco desses desafios hoje, né? A gente tentar enxergar um pouco desses desafios. E qual que era a dificuldade que nós tínhamos antes? Era que a gente conseguia entregar os produtos de uma maneira um pouco mais segregada, só que, no fim das contas, a tecnologia que rodava, os famosos application servers, eles não aceitavam pequenos pedaços de uma maneira muito simples. A escalabilidade deles era feito de onde você tinha que comprar uma máquina inteirinha nova para poder escalar. E você não conseguia distribuir muito bem esses recursos. Aí foram evoluindo as tecnologias, algumas passaram a ter alguns recursos voltados a isso, mas quando veio o container, aí efetivamente substituiu-se a arquitetura, né? Então aí sim nós temos a ideia dos microserviços como unidades independentes, né? E aqui causa muita discussão, porque uma unidade independente significa que deve ter uma vida por si só e propriamente dita, e muitas vezes algumas tecnologias utilizadas não vão proporcionar isso, e cabe o bom senso dos técnicos a julgar, né? Eu acho que a boa prática, ela indica o caminho, mas se o projeto não acopla, se o time não aceita, então são vários pontos que a gente tem que levar em consideração, e é um trabalho que a gente costuma fazer muito com o time de engenharia, entender esses momentos, e obviamente que em alguns momentos você pode ter um retrabalho e esse retrabalho pode ser aceitável dependendo do objetivo final, né? Bom, legal. Tá bom, Diogo, você falou bastante, eu entendi que nós evoluímos, então, os nossos processos, nós evoluímos as metodologias, equipes ágeis, entendo que aí a infraestrutura também se adaptou, hoje nós temos infraestruturas hoje que são capazes aí de processar e armazenar diversos serviços em containers, né? Mundo das clouds e tudo mais, mas efetivamente o que é o DevOps? E aí eu trago uma mensagem que das mensagens que eu estudei, eu acho que é a que mais pega no cerne aí da questão, que DevOps é um conjunto de boas práticas, né, que envolve desenvolvimento e soluções com aspectos operacionais e de infraestrutura. E, resumidamente, é o desenvolvimento de um software levando em conta a infraestrutura no qual o código estará alocado, e as práticas que deverão ser utilizadas para manter a qualidade do produto, com uma entrega rápida e eficaz. Eu acho que essa última frase aqui, para mim, ela é importantíssima, porque qualidade evita uma série de retrabalhos, custo e entre outras preocupações no software, né? E a rapidez e agilidade é o que realmente demonstra aí que todo o processo, né? E veja bem, a gente falou bastante de DevOps e até agora a gente não falou de tecnologia, né? Então quer dizer que
DevOps, então, não tem nada a ver com o Jenkins, o Git, os Artifactories, containers e outras palavrinhas. Legal, quando a gente faz um curso de DevOps, a gente aprende com uma tecnologia, né? A gente não aprende muito o conceito. É difícil alguém parar e te explicar a cultura por trás, né? Porque o DevOps, você tem que nascer na tua empresa com DevOps, né? Eu costumo dizer isso hoje. Eu vou começar uma empresa hoje, eu tenho que pensar a minha empresa como um DevOps, né? Principalmente voltado a software, né? Eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que usar os meus próprios produtos na minha própria empresa dessa maneira. Então, uma vez que eu tenho tudo isso, fica muito mais fácil, né? Que eu tenho a cultura, fica muito mais fácil da gente fazer valer o processo, né? E realmente colher os frutos, né? E o bônus desses processos. Mas por que temos que fazer DevOps, né? Porque esse é um processo capaz de transformar todo um departamento de TI em um ambiente de trabalho que poupará mais tempo, dinheiro e ampliará a qualidade dos produtos, né? Obviamente, é o efeito da causa que nós falamos. E para quem desenvolve produtos para mercado, né? Quando a gente pensa hoje em colocar um produto para o mercado, se nós fôssemos juntar aqui todas essas grandes cabeças que temos aqui hoje nessa sessão para criar um produto, a gente precisa responder rapidamente às mudanças, né? Por quê? Porque o cliente ele pode estar pedindo uma inovação, ele pode estar pedindo uma feature do teu produto ou algo que venha fazer muito sentido, e também algum problema, algum bug que possa estar acontecendo no teu sistema. E você não pode simplesmente ignorar ou falar, não, tudo bem, eu vou corrigir isso, daqui uma semana está pronto. Não, temos que ter agilidade nesse desenvolvimento. E também, uma vez que eu desenvolvi, testei, está tudo ok, eu preciso entregar para aquele cara que está rodando, porque a ideia, se eu estou entregando o meu software e ao mesmo tempo construindo o meu software, eu tenho que ser capaz de tornar isso uma realidade, né? Eu tenho que ser capaz de entregar com um risco de janela muito baixo, né? Realmente é o que está escrito aqui, a questão da estabilidade. Eu não posso correr riscos de derrubar um software só porque eu vou corrigir um bug ou entrar com uma feature nova, né? E aí todas as estratégias que nós falamos até agora, microserviços, passam a fazer muito mais sentido nesse panorama, porque, além de tudo, o impacto entre as funcionalidades, o impacto entre as tecnologias passa a ser muito mais reduzido. Então, o que ocasiona essa necessidade, né? Qual que é os benefícios que nós vamos colher com isso? A redução de custo a longo prazo, menos silos organizacionais, e aqui muito ligado à cultura, né? Realmente as disciplinas da empresa, ferramentas compartilhadas, menos desperdício, processos integrados, feedbacks, né? A todo tempo, porque você está entregando a todo momento e recebendo feedbacks a todo momento, e sem a cultura da culpa e do medo, né? Legal, entendemos então um pouco do que é a cultura DevOps, né? Entendemos um pouco do que é a necessidade da gente realmente culturar a nossa equipe, o nosso time em fazer isso, mas hoje em dia fala-se muito de CI/CD, né? Aí sim, CI/CD é o que torna a cultura do DevOps em algo mais tecnológico, em algo mais processualmente bit byte, né? Ou seja, para nós técnicos, né? Nós do mundo de tecnologia, é onde a gente começa a enxergar as caixinhas que nós vamos encaixar dentro do nosso processo de DevOps. Então, a gente vem aqui esboçando um processo bem completo, né? Eu diria um processo bem maduro de evolução. A gente tem desde o desenvolvimento, passando por testes unitários de qualidade. Aí, efetivamente, tendo uma boa resposta, a gente vai para o build da nossa solução, realmente gerar os artefatos, gerar a nossa aplicação. Vamos descarregar em alguns ambientes que serão feitos outros níveis de testes, né? Acho que nós vamos ter algumas sessões hoje para falar sobre isso. Eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? O nosso objetivo hoje não é fazer essas etapas fim a fim. Nós vamos fazer algumas aqui para enxergar alguns benefícios. Mas, uma vez feito o teste, aplicados testes funcionais, testes de negócio, a gente vai evoluindo até um aceite final, até chegar à produção, né? E esse é um grande desafio, por quê? Quando eu falo tudo isso, né, para quem veio de alguns anos atrás, como eu comentei há pouco, isso tudo era feito manualmente, né? A pessoa que fazia o teste, ela ligava para você, ela falava assim, quando que vocês vão disponibilizar para mim no servidor? Você fala, putz, espera aí que eu ainda não comprei a máquina. Isso era muito comum a gente ouvir, né?
Fala, não, mas quando é que vai entrar no servidor para teste? Você fala, olha, o servidor de teste não chegou. Olha que absurdo, a gente tinha que comprar, encomendar uma máquina para chegar a máquina para a gente colocar isso lá. E hoje em dia, você fala, peraí que eu vou apertar um botão aqui, vou subir quantas máquinas você quiser numa cloud. Obviamente que com bom senso de custo, né? Tudo tem um custo. Isso também tem um custo, porque tem pessoas por trás olhando tudo isso, então tem que ser levado em consideração. Mas eu dou um clique aqui e tudo acontece, né? Acho que vai ter algumas sessões aí voltado à Terraform, ouvi dizer, bem bacana, deve cobrir um pouco dessa parte aí. Legal. Bom, então, o Continuous Delivery, né, e o Deployment, nada mais é do que a gente pegar todo aquele processo que nós falamos e conseguir automatizar ele totalmente ou quase totalmente, né? Como a gente vê aqui em alguns momentos, pode haver uma interação manual, mas com que o processo seja muito facilitado, né? Só que eu não sei vocês, né, pessoal? A gente começa produtos a todo momento aqui na empresa, né? Pequenos módulos. E a grande dificuldade que a gente tem é realmente uma vez que nós iniciamos um projeto, uma vez que nós iniciamos um software, e aí vem todo aquele bate-papo, olha, legal, começamos, vamos passar pela fase agora de configuração do ambiente, temos que escrever as pipelines, temos que preparar o Git, temos que fazer uma série de trabalhos. Por quê? Porque no fim das contas, o desenvolvedor que está entregando lá na ponta, ele que está codificando, e é o software que ele está codificando que vai chegar até o servidor, vai passar por diversas etapas aonde talvez ele não consiga cobrir em sua própria máquina. E aí começam as dificuldades. Quando entrega, isso é muito comum a gente ouvir, né? Caiu um pod, caiu um container em produção. Aí você fala, nossa, por que caiu? Você começa a investigar o problema. E aí você pergunta para o desenvolvedor, olha, o erro que deu foi esse aqui. Ele falou, pô, que estranho, na minha máquina funciona, né? Essa é a frase clássica aqui, né? Que nós, desenvolvedores, falamos, olha, não sei o que é. Né? É o famoso jogo de empurra, né? Não sei o que é, mas na minha máquina funciona. Só que a sua máquina não é um servidor, não é um container, não está numa nuvem, né? Começam essas dificuldades, né? E aqui até brinquei um pouquinho, né? Mas se a gente for automatizar tudo, será que isso não é o RPA, né? RPA vem sendo muito falado também. Eu acredito que vai ser um meio a meio aí entre as integrações de APIs, né, e tudo mais, mas é algo que vem, você vê, até negócio, né, estão aplicando cultura de DevOps no cadastramento de um cliente, no atendimento, ou seja, tudo está realmente virando um DevOps, né? Mas, então, nós temos alguns desafios, né, e aqui que eu quero brincar bastante aqui com vocês, né, para a gente tentar entender. Então, vamos lá. Primeiro desafio, né? Etapa 1. Como desenvolver ao mesmo tempo dentro de um ambiente de container, né? Porque efetivamente um processo natural que nós tínhamos quando começou a onda do DevOps era a gente escrever pipelines que levavam a gente até o container, e lá dentro do container você pode realizar testes de qualidade, e em cima desses testes de qualidade você trabalhava as correções do teu código, né? Só que efetivamente isso acaba trazendo um problema para o desenvolvedor, né? Para quem é desenvolvedor entende o que eu estou falando nesse momento, acaba tendo uma perda aí de eficiência, né? Porque se eu estou desenvolvendo e ao mesmo tempo não sou eu não estou fazendo a primeira bateria de teste, ou a minha bateria de teste não é tão confiável, se acontecer um problema lá dentro do container, nessa primeira etapa, acontecer um problema dentro desse container, o que eu faço? E se eu não conseguir reproduzir no meu ambiente? E aí começam os problemas que a gente vai começar a brincar um pouquinho agora. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos brincar então um pouquinho agora nessa etapa, colocar um pouco mais a mão na massa aqui, galera, porque melhor do que falar é fazer. Então, vamos lá. Eu não vou perder muito tempo da nossa sessão codificando, tá? Ontem eu fiz um trabalhinho aqui, eu vou passar com calma aqui para a gente entender tudo que foi feito, tá? Mas vamos lá. Eu criei aqui uma aplicação em Node.js, tá? Então, essa aplicação está em Node.js. Está todo mundo conseguindo ver aqui minha telinha? Quem puder fazer um joinha aí, tá? Dá um zoom, Diogo, para gente, se Deixa eu ver puder. se eu consigo Manda aumentar aqui. acho que um Ctrl mais aí ele aumenta. Aqui, pronto. Tá melhor agora? Tá, beleza. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo não quebrar a minha tela.
Tá, então legal. O que nós fizemos aqui? Bom, construímos aqui um Hello World bem simples, tá? É uma aplicação que está dentro de uma estrutura, né? Nós separamos dentro de uma estrutura do Source, né? E aí veio com todos os módulos que eu instalei. Tem um Dockerfilezinho aqui que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E tem um Docker Compose aqui, que é o que eu vou usar para trabalhar os meus deployments aqui, tá? Então, legal. Então, nós temos aqui um index, né? Se eu quiser executar aqui na minha máquina, esse nosso amigo, olha lá, já começam os meus problemas aqui, né? Já começam os meus problemas. Eu já estou aqui dentro do meu ambiente e já falo, olha, eu já não estou conseguindo nem testar localmente, né? Estou conseguindo nem testar localmente. Tá, vamos experimentar jogar esse nosso amigo para um container, então. Tá? Agora eu vou passar aqui. Bom, aqui acho que nenhuma dúvida, né? Dentro do que a gente está vendo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu não quebrei nada aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos parar um pouquinho no nosso Dockerfile, tá? O que eu fiz, então? Eu criei um Dockerfile, tá? Isso pode ser uma cultura já de desenvolvimento, né? Criei um Dockerfile usando uma imagem Node. Essa imagem Node aqui, ela está apontando aqui para uma imagem Node Alpine, tá? Deixa eu desconectar. Pronto. Uma imagem Node Alpine. Coloquei um stage aqui de debug, tá? Chamei de debug esta imagem, até porque a gente vai falar um pouquinho essa diferença, né? Porque quando eu estou debugando, eu tenho que tomar cuidado para não levar isso para minha produção dessa maneira, né? Usei aqui um grande amigo nosso, que é o NodeMon, que acho que todo desenvolvedor Node aí utiliza bastante, né? Para poder fazer os refreshes automáticos, as atualizações do nosso produto. E efetivamente eu vou executar esse comando e vou querer subir essa aplicação para um container, só que integrado ao meu desenvolvimento. Vamos imaginar que eu estou começando o meu desenvolvimento agora, eu montei só um teste básico aqui, né? E em cima desse teste básico, eu vou agora compor a minha ferramenta. Eu estou usando aqui na minha máquina local o Docker, tá? Eu estou no Windows, então eu estou usando o Docker Desktop, e eu vou até falar para vocês que eu apanhei bastante já um tempo atrás para configurar ele, né? Porque o meu Windows não é o Enterprise, e aí tem algumas dificuldades, algumas configurações que a gente tem que fazer, mas oficialmente eu estou rodando com ele aqui, estou conectado no meu Docker Hub, tá? Então, o meu Docker Hub hoje está online aqui, a gente consegue enxergar, e eu acho que eu até estou com a tela dele aberta. Tá aqui, tá? Então, esse é o reflexo do meu Docker Hub, ok? Legal. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou aproveitar essa configuração do meu Node, vou passar aqui, então, definir uma área de trabalho dentro do meu Node, tá? Eu estou copiando aqui o package.json para dentro da minha área de trabalho, estou instalando os meus módulos, estou instalando o NodeMon de maneira global, né? Estou copiando os outros arquivos, né, do meu código-fonte para esta pasta e, efetivamente, com o meu entry point aqui rodando, tá? Por que não está rodando aqui na minha máquina? Porque, veja bem, eu nem instalei os meus loaders para cá, né? Uma vez que eu configurei a minha parte do Dockerfile, eu já assumi que o meu ambiente agora vai rodar diretamente por lá, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Legal. Então, no meu entry point, com o meu NodeMon, primeiro, eu pedi para ele inspecionar, né? Então, aqui eu estou habilitando ele para debug, tá? Estou preparando ele para debug. Existe esta tagzinha aqui, que eu vou falar para vocês, que a documentação nova que eu vi pedia para a gente colocar esse watch para poder habilitar realmente o watch dentro do container. Isso a gente vai ver aqui, tá? E isso é interessante, porque na documentação tradicional não se coloca, mas dentro de um container não estava funcionando muito bem, tá? Então a dica é, de olho nesse cara, porque esse Legacy Watch aqui me ajudou demais. Ele realmente destravou a intermitência que eu estava tendo, tá? E eu falei para ele aqui o que eu estou observando, né? Qual é a pasta que eu estou observando, ou o arquivo, e aí vai a estratégia que vocês configurarem, tá? Legal. E aí a gente vai para o Docker Compose. Aí no meu Docker Compose, eu criei um container name ali, Node.js, tá? Que vai ser o nome da minha aplicação. A imagem que eu vou gerar, ela está já no padrão do meu Docker Hub, porque obviamente é que eu estou olhando já um pouquinho mais para frente, né? Pensando nessa etapa.
o build aqui apontando para a minha pasta local, né? Estou usando essa pasta Node.js aqui, que inclusive o Docker Compose está fora dela, para ela poder empacotar esta pasta. E aqui uma parte muito importante é o mapeamento do meu volume, né? Então eu fiz o mapeamento do meu volume, o meu disco local dentro do meu Node Source, que é onde estão os meus códigos, e para dentro do container, ou seja, qualquer alteração que eu fizer aqui nesse volume tem que refletir lá, e eu espero que isso funcione. Eu abri a porta 5000, que é a porta em que executa aqui a minha aplicação, certo? E a 5002 para fora do container. E a porta 9229, que é a porta do inspect, tá? É a porta do meu debug. Legal. O que eu estou querendo como objetivo aqui, né? Tendo essas configurações? Eu quero efetivamente trabalhar de maneira mais integrada, trabalhar de uma maneira com que eu consiga subir muito rápido a minha aplicação no container e testar. E eu testar com o meu código aberto. Eu quero ter meu código aberto, eu sou desenvolvedor. Eu não quero ter que ficar olhando o log e tentar reproduzir erro. Essa é a pior parte para um desenvolvedor, principalmente um engenheiro, né? Então vamos lá. Vamos executar um comandinho aqui. Eu vou mandar buildar aqui o meu Node.js, tá? Então ele está buildando aqui nesse momento. A parte legal, né? Como eu estou buildando ele aqui na minha máquina, ele está apontando para o meu Docker local. Então, nesse momento, enquanto ele faz aqui, eu vou até voltar para o nosso slidezinho. Eu ainda não estou atravessando a fronteira para nenhum caminho da execução, tá? Eu gosto de separar muito bem isso, que é desenvolvimento e o que é runtime, tá? E o que eu tenho que entregar para o runtime, na minha visão, é sempre muito separado, tá? Eu posso ter uma pipeline que desenvolve, testa e entrega? Até posso. Mas numa estratégia multi-cloud, numa estratégia híbrida, isso é um problema, tá? Isso é um problema e a gente tem que pensar quais são os passos a seguir. Não que isso não seja efetivamente um flat, pode ser uma execução só, mas que seja modular, né? Que a gente consiga reaproveitar também o nosso DevOps para ele não ficar monstruoso, né? Legal, então nesse momento, aparentemente tudo ok. Se estiver tudo ok e eu olhar aqui na minha imagem, deixa eu ver a minha imagem local, legal, tem um Node aqui, apareceu, já estou less than a minute, então acabamos de subir nossa imagem para cá, mas efetivamente eu não tenho nada rodando além do meu getting started. Então vamos fazer esse nosso amigo agora, esse nosso camarada rodar. Minha mão está dura de frio. Vamos lá. Está subindo agora o nosso container efetivo, né? Ok. Legal. Eu estou com o meu container rodando aqui agora, subi, né? O que é bem interessante. Inclusive, está aqui no meu terminal, o que eu deveria estar vendo no terminal do meu Docker. Por quê? Porque eu instalei realmente o Docker aqui, né? Legal, deu uma mensagem para mim meio esquisita aqui do Docker Desktop, mas espero que ele aguente. Vamos lá. Bom, como eu abri a porta 5000 interno no meu pod, mas pela porta 5002, vamos testar esse nosso amigo. Olha lá, Hello World, está funcionando, tá? Então, meu container está funcionando e está tudo funcionando. Legal, mas se eu tivesse um problema e eu quisesse debugar este código, né? O que eu faria? Bom, o que eu fiz aqui agora? Primeiro, vou aqui no meu Ctrl+Shift+P, eu criei um launch, tá? Um launch para minha aplicação. E nesse launch, eu vou mostrar para vocês aqui, eu configurei ele com alguns parâmetros. Ok? Recebi uma mensagem aqui. Ok. Tá bom. Bom, então eu criei um nomezinho chamado Docker Attach, né? Type Node, pedi para ele atachar. O request que eu vou fazer é para atachar ao processo do container, né? Na porta 9229, localhost, apontando para o meu source. Né? O protocolo é o inspector, porque eu estou realmente a questão de inspecionar o que está acontecendo, e o restart true, né? Para que a gente tenha o efeito da nossa mudança, né? Então, uma vez isso configurado, eu entrando aqui na minha janelinha de debug, com o meu Docker Attached, eu posso clicar aqui
e atachei, né? A priori aqui, ó, respondeu no meu attache, então ok, entendo que estamos atachados ao meu container. E agora vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou colocar um breakpoint aqui, vamos imaginar que eu esteja com erro nesse método, né? E eu vou executar este método. Olha lá, tá parado. Não respondeu, né? Algo que deveria responder muito rápido. Por quê? Porque tá parado aqui comigo, ó. Tá parado no meu terminal, né? Então esse é um primeiro desafio que o desenvolvedor tem, porque acontece diariamente aqui na empresa um erro em produção. A primeira pergunta que você faz para o desenvolvedor: existe uma maneira de você debugar o que está acontecendo lá dentro? Né? E a resposta às vezes é talvez sim, talvez não. É onde a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, mas legal, aqui eu estou vendo que realmente nós temos efetivamente aqui um objeto sendo debugado, né? Bom, bacana. Vou dar o play, vou dar um F5 aqui, ou dar o play aqui em cima, né, para ele retornar a resposta. E legal. Ah, foi um erro, eu preciso fazer uma correção. Então eu vou mudar essa frasezinha aqui, eu vou botar aqui, ó, olá pessoal. Legal, salvei. Deixa eu ver se o meu terminal, ó, meu terminal já fez o automático, e eu vou dar um refresh lá de novo. Olha lá, agora eu estou parado aqui, ó, olá pessoal, né, na mudança que eu fiz na minha máquina e que refletiu no meu container, tá? Então essa aqui já é uma primeira etapa que o desenvolvedor encontra de um desafio muito grande, de realmente conseguir trabalhar integrado, né? E você vê, eu estou na minha máquina, pessoal, eu estou usando o Docker da minha máquina. Ah, Diogo, poderia estar numa VM na sua máquina? Até poderia. Poderia estar num ambiente efetivo? Poderia. A gente pode ter um ambiente de desenvolvimento dessa maneira, atachando, né? Contanto que eu configure meu ambiente para isso, e isso vai facilitar a minha vida, né? O desenvolvedor o desenvolvedor geralmente quando ouve falar em DevOps, ele já começa a se coçar, né? Começa a dar coceira. Ele fala assim, meu Deus, e agora, né? Eu vou ter que parar de desenvolver para ficar construindo aqui umas 2 ou 3 semanas de DevOps, né? Legal. E com isso a gente tem assim um grande desafio já coberto, né? Para a gente poder já dar alguns caminhos, tá? Obviamente, esse caminho que eu fiz foi o que pareceu mais simples para mim. Existem outros caminhos muito próximos a esse, com outros plugins e outras ferramentas, e que cada um acho que aí consegue julgar o que for mais simples, né? Bom, bacana. Saindo desse primeiro modelo, saindo desta primeira etapa, desse primeiro desafio, eu já entendo que eu sou capaz de produzir um microserviço. Vamos chamar aquele nosso amigo de microserviço, tá? Então eu já consigo programar um microserviço e através desse microserviço eu preciso agora pensar efetivamente em entregar ele em algum ambiente produtivo, né? Eu preciso entregar ele em algum ambiente produtivo. E aí é onde começam os nossos desafios, porque existe uma fronteira, né? E geralmente, né, a fronteira até pouco tempo atrás, era um que a gente chama aqui, que está na minha figura de Docker Hub, que é um registry, ou é um Artifactory em geral, que tem outros protocolos internos, né? Como a gente está entregando aqui nesse nosso treinamento apenas container, então para mim o Docker Hub resolve. Ah, Diogo, mas e se eu estivesse entregando artefato Java, se eu estivesse entregando um artefato, efetivamente o artefato Node ou qualquer outro, eu poderia e deveria trabalhar com outros gerenciadores de artefatos, tá? Para poder trabalhar diretamente. Mas eu estou me propondo nesse momento a gerar o build da imagem já efetiva com os códigos, tá? Então, isso vai muito da necessidade do teu processo. Que nem eu falei, eu não vou cobrir todas as etapas do processo, mas a fronteira é uma parte importante. Por quê? Porque agora a gente ouve falar muito de GitOps, né? A gente ouve falar muito de GitOps. E aí é onde eu chamo muito a atenção para o Rancher, né? O Rancher da SUSE, inclusive, muito obrigado pelo convite. É fantástico poder falar desse tema. E o Rancher, pessoal, uma parte muito tranquila que eu quando configurei aqui na minha própria máquina, inclusive, é o jeito que você instala ele, né? Eu trabalho com outras soluções de mercado, já tive que trabalhar em outros clientes com algumas outras soluções de mercado, onde você precisa, às vezes, para botar alguma coisa no ar, de 3 ou 4 pessoas com conhecimento absurdo, né? E eu não me considero uma pessoa tão especializada assim no mundo de containers, né? A gente que vem mais do mundo do desenvolvimento é diferente de um cara de infra que consegue trabalhar o que está por trás da plataforma, né? Mas, efetivamente, clicando aqui no Get Started, simplesmente
Você tem um comandinho aqui que você roda, tá? Com algumas particularidades se você precisar, né? Como storage persistente e outras coisinhas mais, mas efetivamente você roda esse comando e o Rancher instala inteirinho para você, em questão de alguns poucos minutos, tá? Ele faz todo o trabalho, ele instala todos os operadores dele, e junto com isso vem uma mega solução, tá? E essa mega solução eu estou rodando aqui em ambiente cloud, tá? O ambiente foi disponibilizado para os colegas. O que ele fez para mim aqui? Ele criou um cluster local, tá? Então, primeiro, entrando nele aqui, ele criou para mim um cluster local. Esse cluster vem junto com a instalação do Rancher, tá? Para você poder trabalhar. Por quê? Porque ele instala dentro deste cluster local dele todas as ferramentas que ele precisa para operar, para fazer delivery, para o marketplace, ou seja, tudo que ele realmente utiliza como ferramenta está dentro deste local, tá? E, efetivamente, o que nós fizemos aqui? A gente lançou e configuramos um outro cluster, né? Configuramos um cluster que está aqui chamado de SmartFi AWS Custom, né? Que, efetivamente, pela própria solução, a gente adicionou um cluster aqui de maneira muito simples. Ele provisionou para nós o cluster. Eu entendo aí que a gente deve ter pessoal cobrindo isso depois com a parte de infraestrutura, mas foi muito simples a gente configurar um cluster novo, tá? Efetivamente, dentro desse cluster, e aí uma parte interessante que vem nas telas novas agora dessas últimas versões do Rancher, é esse Cluster Explorer, tá? Que é uma outra interface que te dá uma visão um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais técnica, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente gosta mais, os técnicos gostam mais, né? Então, aqui dentro dessa visão um pouco mais técnica, eu consigo ver as namespaces, o que elas dependem, o que elas não dependem, e ter uma visão em cima de um painel. O mais interessante, pessoal, eu rodei o Rancher aqui na minha máquina com 1 core e 1 GB de memória. Eu subi uma máquina de 1 core, 1 GB de memória e eu rodei ele tranquilamente, tá? Ele é bem leve. Ele só vai ficar pesado se você precisar habilitar realmente a parte de monitoramento, a parte de infraestrutura, porque aí sim ele tem que subir uma stack de monitoramento. Isso fica um pouquinho mais pesado e ele pede aí que se aumente alguns cores e alguns gigas, acho que até 4 gigas ele atende bem, tá? Então isso é bem interessante. Em cima desse Cluster Explorer aqui, eu consigo ter a visão de tudo que está acontecendo nos meus clusters. E a parte interessante do DevOps nele é o multicluster, né? Porque ele é uma ferramenta, ele é uma solução que gerencia gerenciadores de containers. Então, ele é um gerenciador de Kubernetes, na verdade. Então, se eu tenho hoje, no caso, como eu tenho 2 clusters aqui, que nós vimos, né? Voltando até pelo Cluster Manager aqui, eu tenho a visão dos meus 2 clusters aqui. Essa é a parte que realmente a gente consegue, por exemplo, entregar em um cluster. Eu quero entregar um microserviço no cluster A, eu quero entregar um microserviço no cluster A, B ou C, né, ou em todos. Então, essa facilidade, e na minha visão, eu sou muito... eu como estou um pouco mais na camada de cima, na camada de produto, às vezes eu ouço o pessoal falando assim, não, mas a gente pode escrever uma pipeline aqui. Eu falo, gente, mas não tem nada pronto, não tem nada que faça isso de maneira simples, né? Eu gosto muito da simplicidade, pelo menos num primeiro momento, né? Depois você vai julgar se aquela simplicidade te traz algum ônus aí em cima do teu bônus, mas o bônus inicial eu particularmente gosto bastante, né? Então, legal. Então, qual que é a fronteira, né? O Rancher, ele trabalha muito no conceito do GitOps, né? Como a gente falou. E aqui, dentro do nosso cluster, a gente tem aqui no menuzinho o Continuous Delivery, né? Além do Marketplace, né? Que você pode também fazer... tem um Marketplace fantástico aqui que você pode buscar por várias categorias, né, e fazer o deployment, mas se for algo customizado, que é o seu microserviço, é o que você precisa, e aí você tem esse nosso grande amigo aqui, que são os Git Repos, tá? Esse Git Repos nada mais é do que um operador, ou seja, nada mais são do que sistemas que estão rodando dentro do container, né, dentro do Kubernetes que está sendo gerenciado pelo Rancher e que vai entender o que você quer fazer e vai fazer para você esse trabalho, tá? Então, te gera uma grande facilidade. Qual é a fronteira desses caras? O nome já diz, é o GitOps, né? Então, é o Git. Então, a fronteira entre o desenvolvimento e o ambiente produtivo e o ambiente de runtime é o nosso Git, né? E no caso, obviamente, que quando eu for executar no Kubernetes alguma coisa, que eu for descarregar no Kubernetes um deployment ou um Helm, ou seja lá,
o estilo do deployment que você quiser fazer, obviamente você vai depender de uma imagem, essa imagem tem que estar persistida, né? Então, voltando um pouquinho no nosso processo, por que que a gente tem essa camada no meio, né? Essa fronteira entre desenvolvimento e execução? Porque aqui eu tenho que garantir o artefato, pessoal. Eu tenho que garantir o artefato. Eu não posso simplesmente jogar no Git enquanto o meu time está trabalhando e eu estou entregando e, de repente, correr o risco de trazer uma versão que ainda não foi homologada, uma versão que ainda não passou por toda a bateria, né? Então, a garantia do artefato é algo que a gente tem que sempre buscar, né? E nesse modelo, a gente consegue isolar realmente com esse registro. Vamos imaginar que seja um registro de produção, tá? Eu estou usando um registro público, estou usando o Docker Hub público, né? Para que todos consigam fazer aí também, né? Se alguém quiser fazer na sua própria máquina, aí você vai conseguir fazer tranquilamente. Mas eu poderia ter uma entrega oficial em um Docker, um registro de containers, né? Pode ser qualquer solução de produção diferente de teste, por exemplo, que é uma ótima prática, inclusive, né? De você realmente executar os teus testes antes, ou seja, para executar eu tenho que subir, né? E aí trabalhar a questão da qualidade, porque para eu garantir que o meu sistema chegue com qualidade na produção, eu preciso trabalhar a minha fase de qualidade. Então, eu posso efetivamente trabalhar em cima desse runtime, e em cima desse runtime fazer o que eu preciso do meu artefato para ele chegar onde eu quero, né? Aqui, pessoal, eu estou num modelo muito simples, tá? Estou com um Git e basicamente o Docker Hub, tá? Então, vamos lá. Como a fronteira do nosso trabalho é efetivamente o nosso Git, deixa eu abrir aqui, cadê meu Git? Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho um grupo, é o GitLab, aí também eu vi o pessoal falando do GitLab, eu também gosto bastante do GitLab, a gente usa extensivamente aqui na empresa. Parabéns ao GitLab, fantástico. Sou totalmente fã. Bom, aqui eu tenho o meu repositório, né? Aqui eu tenho o meu repositório, que vocês vão ver o reflexo exatamente do que eu tenho no meu código, né? Então, o que eu fiz? Eu estou conectado, deixa eu pegar aqui o meu Git Bash aqui, só para a gente poder visualizar, né? Aqui, ó, então... Aqui eu já estou conectado, né? Então, a gente consegue ver, só para a gente conferir se eu estou no Git certo, né? Olha lá, estou conectado exatamente lá no meu GitLab da Smartify, dentro do GSquad, né? E teste node.s.git, que é aquele projetinho que a gente está vendo ele aqui, né? E o que é legal? Dentro desse projeto, a gente cadastrou aqui algo muito simples, tá? Algo muito simples. Eu falo que é simples porque dá para fazer algo muito mais bem elaborado. Eu não queria complicar, até para mostrar a facilidade, né? O que eu quero mostrar aqui é que com muito pouco dá para a gente fazer muita coisa, né? Então, aqui o que a gente fez? Basicamente uma stage de build sem grandes qualidades, mas que entrega para mim no Docker Hub, tá? Então, aqui efetivamente está conectando no Docker Hub. Eu configurei aqui na parte de CI/CD do GitLab, eu estou com um runner rodando no meu laboratório, inclusive eu estou com um só nesse momento, ele está sofrendo sozinho lá, coitado. Mas aqui é onde eu configuro toda essa parte, né? Para quem gosta bastante de GitLab aí, né? Ou quem é um fã curioso aí, é interessante ver bem essa parte, tá? Então, configurei aqui, configurei também, além do meu runner, configurei a variável de senha, entre outras coisas que eu utilizo na minha pipeline, tá? E aí, efetivamente, né? O que acontece? Legal, a gente já viu o desenvolvedor desenvolvendo na máquina dele, testando e debugando na máquina dele dentro de um container. Qual é a vantagem disso? Pô, a gente está indo para um ambiente containerizado, estou indo para dentro de um container. Então, quanto mais próximo do meu ambiente de produção eu tiver em desenvolvimento, a chance de eu encontrar um problema não mapeado é muito menor. Ah, Diogo, então os meus problemas acabaram? Nunca. Né? Em TI, a premissa é ter problemas, né? É por isso que a gente existe. Né? A gente desenvolve coisas para complicar a vida dos desenvolvedores, mas para tentar facilitar a vida do usuário. Efetivamente é isso. E essa é a parte interessante. Então, legal. O que acontece? O meu GitLab aqui, ele está configurado no modelo tradicional, então todas as vezes em que eu comito um código, ele vai startar a pipeline. Então, o que aquela pipeline vai fazer? Vai gerar o build e jogar para mim no Docker Hub, ok? Legal.
Ah, Diogo, putz, então eu tenho que tomar cuidado na hora de comitar. Sim, nesse caso um pouco mais, porque eu tô entendendo que esse Docker Hub é o meu produtivo. Eu jamais vou entregar algo produtivo de primeira linha, né? Eu vou passar por algumas linhas de teste para depois chegar no meu produtivo. Mas tudo bem, aqui sim. Agora olha que interessante. O modelo que nós fizemos no desenvolvimento evitou que eu tivesse que fazer esta pipeline para chegar em algum lugar. Eu executei localmente, num ambiente totalmente de desenvolvimento. Aquele ambiente que você quebra, né? A gente chama às vezes até de laboratório, né? Aquele ambiente que você pode quebrar. Legal. Então vamos comitar esse código-fonte, né? Eu entendo que eu fiz aqui uma mudança, né? Deixa eu ver se eu não estou com... Só fazer uma conferência nos arquivos, ver se eu não alterei nada aqui. Meu Dockerfile, que é importante, né? Um ponto, sim, tem um ponto. Deixa eu só conferir aqui na minha pipeline. Vamos dar uma olhada aqui na minha pipeline. Se eu não me engano, eu já comecei a pensar em produção. Então, eu passei este parâmetro aqui, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu conecto no Docker Hub, eu gero o build, né, da minha node, como eu fiz aqui com o Docker Compose, tá? A mesma coisa. E o meu target foi prod, tá? O meu target foi prod, mas, Diogo, você não colocou nenhum prod ali. Realmente, eu não coloquei nenhum prod, pessoal. Então, vamos colocar um prod. Lembra que eu falei que eu não quero subir o debug? Eu quero que ele seja prod. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, efetivamente, eu posso trabalhar com stages aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse nosso amigo aqui e vou só manter o que me interessa, tá? Então, vou tirar esse debug, vou colocar como prod, tá? De novo, eu não deixaria essa tomada de decisão de produção para um desenvolvedor, tá? Ok, npm install eu concordo, nodemon eu não instalo em produção e eu não vou ter este comando aqui de debug, eu não quero debugar, eu vou ter um comando aqui simplesmente para rodar, tá? Vou rodar de qualquer jeito aqui, pessoal, vamos quebrar tudo, né? Vamos quebrar, já estamos aqui, vamos aproveitar para quebrar tudo, né? Então, legal. Eu simplesmente mandei executar, tá? Rodei o Node, como eu fiz aqui na minha máquina. Legal. Então, entendo que o meu Dockerfile está ok. Aqui eu não vou usar nesse momento. E eu acho que a gente pode começar a brincar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, vou dar uma olhada aqui no que eu alterei, né? Vou adicionar os meus arquivos, vou comitar a minha atualização, né? Vou botar aqui a atualização Dockerfile. E vou fazer um push. Vamos ver se vai. Ok, aparentemente legal. Fiz um push para master. Estou trabalhando só com master, tá? Não estou trabalhando com branch based. Então eu estou bem no modelo tradicional, tá? Só para a gente ver as coisas acontecerem mais rápido aqui. Olha lá, uma pipeline já subiu, já está em pendência aqui, né? Vamos aguardar aqui para ver se ela começa a execução. Já começou a execução. Vamos dar uma olhada nessa execução aqui. Vamos ver se a gente chega onde tem que chegar, né? Que é o nosso grande objetivo. Como a imagem de Docker que eu usei, aquela Alpine, ela é bem leve, né? Eu já cheguei a usar outras imagens que chegam a quase 1 GB, né? Aquela imagem ela não chega nem a 100 megas. Então, ela particularmente é uma imagem não muito grande, tá? Não vou dizer que é a menor com que eu já trabalhei, mas ela é bem pequena, tá? Então, legal, ó, baixou, aparentemente preparou aqui, como foi muito rápido, a gente não viu o passo a passo, né, porque tem uma taxa de atualização, mas ali no final tem um job succeeded, ok, perfeito, ótimo, isso é uma boa notícia para nós, e se isso é uma boa notícia, eu estou aqui localmente aqui, mas eu vou acessar o meu repositório, vamos ver se chegou realmente um carinha lá. Olha lá, chegou, tá aqui, ó, uma versão latest, less than a minute, ok, está realmente no nosso servidor. Deixa eu conferir aqui. Vamos atualizar. Esse nosso amigo não atualiza automaticamente como a minha ferramenta client. Olha lá, tá lá, nosso amigo, ó, few seconds ago. Então tá aqui a minha versão latest que eu acabei de subir. Legalzinho, ó, exatamente como eu subi lá o nosso comando, né? Legal. Beleza, pessoal. Estamos então com o nosso artefato. Vamos dizer o seguinte, tá? Vamos dizer o seguinte. Chegamos na nossa etapa do meio. Estamos no meio agora. Estamos transacionando. Estamos passando agora de desenvolvimento para execução, tá? E aí que a gente precisa
realmente começar a pensar já um pouquinho, a cabeça do desenvolvedor agora passa a sumir um pouquinho e começa a entrar a figura da operação, né? A pessoa de operação. E aí a operação tem um outro desafio, ela fala, pô, legal, o cara desenvolvedor me ligou aqui e falou, amigão, já disponibilizei, já tá lá o artefato, pode subir. O cara fala, como é que eu vou subir isso, mano? Vamos sentar junto, vamos marcar uma reunião e você me explica como é que eu subo esse cara, né? Então vamos trabalhar essa ideia, legal. Então, na ideia de GitOps, esta pipe, né, este trabalho de descarregar no container, né, no Kubernetes, no caso, que a gente precisa, e a gente vai fazer isso via Rancher, ele é um trabalho que tem que ser revisionado também, né? Por isso que a gente fala muito do GitOps, ou seja, eu também tenho um Git para revisionar os meus deployments, ou seja, eu separei mesmo o mundo de desenvolvimento e produção, né? Eu não estou tendo os mesmos arquivos de deployment na mão do repositório em que está o desenvolvedor, tá? Até para não correr risco, para ter padrão, né? Para ter equipes realmente mais descentralizadas, né? Então, quando a gente olhar aqui para o nosso Git, eu criei um outro grupo aqui, que é o GitOps, tá? Tem o GitOps, tá? Então eu criei um outro repositório dentro de um outro grupo, até separei o grupo, tá? Criei aqui um repositório efetivo, e dentro desse repositório, o que eu fiz? Eu joguei um arquivo YAML lá, tá? Por quê? Porque o Rancher, ele vai entender esse cara, e essa é a beleza do processo, né? Ele vai olhar e vai falar assim, tem um arquivo aqui que me parece um deployment, né? E o que esse arquivo está fazendo? Efetivamente, está subindo um deployment daquele microserviço e habilitando um serviço para ele, um serviço de execução dele, né? E nas portas aqui, ó, vocês podem conferir as mesmas portas que eu habilitei dentro do container. Porque agora eu estou saindo um pouco da ideia só de Docker, estou entrando um pouquinho mais agora sim, estou entrando com tudo no Kubernetes, e a gente passa a ter um estilo de configuração um pouco diferente para exposição, né? Então lá a gente expõe com os serviços, tá? Legal, então basicamente eu criei um repositório com um deployment ali dentro. Diogo, mas é um deployment de um microserviço, como ficaria se fossem outros? Pessoal, podemos trabalhar com variáveis, podemos fazer tudo isso automatizado, tá? Eu entendo aqui, como a gente está numa ferramenta que propicia tudo isso, a gente tem total liberdade. Eu vou tentar mostrar alguns ganchos aqui. Aqui eu vou fazer de uma maneira manual e depois eu mostro como dá para fazer via API. Aqui a gente tem ferramenta que faz isso via API, então nós temos uma outra tela de desenvolvimento que bate no Rancher falando via API, trocando token, bate no token, aciona a pipeline, ele registra on the flight, assim, ele registra na hora, você não precisa ir lá na telinha dele e cadastrar. E eu consigo também fazer isso via kubectl, né? Ou seja, via o client, né? Legal, porque efetivamente aqui, né, se eu até voltar para o nosso gerenciamento do cluster, efetivamente eu tenho tanto o local, até aqui que eu ia mostrar para vocês, pessoal, como que a gente adicionou esse cluster, ó. Olha as opções que você tem aqui, ó, para provisionar. Nós testamos várias aqui na Amazon, né, quando foi liberado para nós aqui, funciona uma maravilha. Nós subimos mais de 15 clusters em minutos. Foi impressionante, tá? Mas eu consigo aqui dentro, pessoal, ó, dentro de um cluster aqui, eu consigo pegar o kubeconfig, ó, com todas as informações, tá? De um cluster ou de outro, né? No caso, o delivery do Rancher, ele roda em cima do cluster local, tá? Então, se alguém quiser executar um comando via kubectl, tem que usar este aqui, tá? Que é o do cluster local. Legal, mas vamos lá. Então, vamos voltar agora. Vamos voltar para o nosso grande amigo e vamos ver as opções que nós temos. Agora eu sou o cara de operação, já não sou desenvolvedor, nem gosto muito de desenvolver. Meu negócio já não é mais código. Agora eu já estou aqui no papel de uma pessoa que tem que botar um negócio para rodar, né? Agora o ticket veio para o meu lado, né? O ticket está aqui. Então, legal, o que eu vou fazer? Vou aqui no Continuous Delivery, vou criar aqui um novo Git repo, tá? E aqui ele me pede uma unique name, por quê? Porque aqui ele vai criar um processo de pooling, tá? Ele vai criar um processo de pooling. O que isso significa? Que toda vez que eu fizer um commit na branch que eu disser aqui, ele automaticamente atualiza, tá? E o que é legal, vocês lembram que eu falei da estabilidade? Se eu tiver com os meus clusters configurados com essa estabilidade, ele vai fazer o rollout para mim, eu não tenho que me preocupar, tá? Então, já vai tudo acontecer do jeito que eu espero. Legal, unique name aqui, eu vou botar aqui treina Node.js, tá? Eu acho que esse é um nome que eu não usei ainda.
Vou pegar o meu repositório do GitOps. Eu não vou fazer build, meu build já está feito, tá? Então, vou pegar o meu repositório do meu GitOps e, efetivamente, deixa eu vou até cancelar, que eu acho que eu já tenho um cara apontando para esse Git. Deixa eu ver se ele está criado aqui. Eu acho que é este amigo aqui. Deixa eu deletar ele antes para não ter duas atualizações. Pronto, voltamos aqui. Vamos lá. Treina Node.js. Vou pegar o meu GitOps aqui. Faltou o Szinho. Autenticação. Vou na Basic, tá? Porque eu estou usando o usuário de domínio meu, né, daqui da empresa, tá? Legal. Bom, aí, quais as opções que eu tenho aqui, pessoal? Aí aqui é uma parte que eu acho fantástico, porque eu acho fantástico, inclusive, porque a gente faz isso automatizado, tá? A gente consegue escolher os clusters que eu vou jogar. Então, se eu tivesse 10 clusters aqui, eu poderia jogar nos 10, né? Mas eu vou jogar aqui no Smartify AWS, tá? E eu posso também falar qual que vai ser a minha namespace. E se ela não estiver criada, ele cria para mim. Então, vamos criar uma namespace treinamento. Vamos ver se ele vai funcionar. Legal. Basicamente, eu posso adicionar labels, annotations, tudo que for de interesse para você passar para o teu deployment, tá? No caso, eu estou indo para o modelo mais simples. E, legal. Aparentemente, tá... Olha lá, já está ativo, ou seja, ele já reconheceu o Git, já está baixando. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, já começou. Ó, já foi rápido. O service já subiu. Tá testando agora. O que ele fez? Ele deu ready. Vocês viram que ele deu ready e voltou para update, né? Caramba, alguma coisa não tá legal. Alguma coisa não tá legal. Vamos olhar isso aí, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui, o meu kubeconfig está configurado exatamente naquele nosso amigo, tá? Naquele cluster da Smartify. Olha lá, apareceu treinamento. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Apareceu o treinamento que não tinha antes. Vamos dar uma olhada nesse nosso amigo aqui. Git não, né, cara? kubectl. Get pods -n treinamento. Vamos ver o que tem aqui, ó. Olha lá, tá com erro, tá? Tá com erro, legal. Se eu tiver que ver o erro desse nosso amigo, eu tenho que entrar aqui na questão dos logs, né? Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu voltar aqui no meu Git repo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de opção. Vamos dar uma olhada se eu errei, de repente, no meu YAML. Eu posso ver meu YAML, eu posso editar minha configuração. Vamos ver o que mais que eu consigo ver por aqui. Condições, tá? Tudo que está relacionado ali no meu grande amigo, tá? Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver se eu consigo forçar update. Legal. Bom, efetivamente, isso aqui, o que a gente fez, pessoal? A gente quebrou, né? Eu quebrei de propósito o nosso pod, né? Deixa eu ver se eu até consigo enxergar o nosso pod por aqui. Vou voltar para o meu Cluster Explorer. Vou selecionar só aquela minha namespace de treinamento. Cadê? Que cluster que eu estou? Local. Não é cluster local, é Smartify. Treinamento. Legal. E tá lá, tem um pod rodando, ó. Tem um pod, mesma leitura que eu fiz ali do nosso amigo, tá? E aqui, pessoal, eu consigo ver os logs, ó. Mesmo jeito que eu teria que fazer os logs lá, eu consigo ver por aqui. Aí sim, ó, chegamos no nosso problema, tá? Por quê? Porque aqui ele está dizendo, ó, ele não tinha uma entrada válida, né? Então, efetivamente, eu não fiz uma entrada válida. O mesmo problema que nós tivemos aqui na execução, né? Que eu acabei levando alguns arquivos, o mesmo erro que eu tomei aqui, eu tomei lá no nosso amigo, tá? Então, basta a gente corrigir, refazer o processo e tudo isso vai funcionar, tá? Fiz isso de propósito até para a gente conseguir ver aqui. Vocês vão ver que é o mesmo conteúdo que eu consigo fazer via logs aqui, tá? Então, é o mesmo logs que a gente faz por aqui. Olha lá, tá? E com isso a gente ajuda também o troubleshoot, ou seja, o cara de operação, ele passa agora a ter uma visão muito mais rápida, ele tem uma telinha, às vezes o cara não tem que ficar consumindo, não tem que entrar, configurar. Porque imagina, o cara gerencia, o cara de operação gerencia 15, 20 clusters. Você imagina ele ter que ficar trocando, entra na máquina, é o que eu mais vejo, né? Entra numa máquina, entra na outra. Não, essa máquina não está apontando para a máquina correta.
Então, peraí, gente, aqui tem uma interface que me ajuda. E vocês viram, de maneira simples, a gente fez um deployment super simples, de uma maneira que qualquer pessoal de operação treinado faria, né? E com isso a gente conclui a entrega do nosso produto final, tá? No cluster que foi desejado, tá? Uma parte só interessante que vale a pena a gente dar uma olhada aqui, pessoal, deixa eu fechar esse amigo. Voltando aqui para o Continuous Delivery, deixa eu ver aqui, vocês vão ver que tem o YAML aqui, tá? Se vocês analisarem esse YAML, ele é um Git repo, tá? E vocês vão ver que ele está configurado para a namespace que eu falei, para o cluster que eu falei, tá? Tudo da maneira com que está informando ali. Se eu alterar esse cara e rodar um comando, o kubectl dele, direto do meu local, ele vai funcionar. Ele vai criar exatamente essa telinha aqui que eu criei. Este registro vai aparecer automaticamente, tá? Então, o inverso também é verdadeiro. A tela cria no registro, o registro cria na tela, tá? Os dois estão se observando ali a todo momento, tá? Por que isso? Porque, obviamente, que você vai querer automatizar, né? Você não vai querer falar, eu vou ter uma entrada para um cluster, uma para outro. Você não vai ter 200 entradas aqui. Você vai fazer uma parametrizada e você vai passar o parâmetro no momento da execução, tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem de também facilitar, né, e transformar mais DevOps a vida da operação, tá? E aí a gente conclui, então, as nossas etapas. Não sei se eu estou muito fora do tempo aqui, não sei como é que está o tempo aí, pessoal, mas era isso que eu tinha para mostrar. Eu tentei trazer um conteúdo um pouco diferente, tá? Tentando trazer algumas facilidades. Espero que vocês tenham gostado. Muito carinho aqui nas pesquisas que eu fiz, especialmente para essa sessão, e queria agradecer aí demais a presença de todos vocês. Muito obrigado. Pô, foi demais, ô Diogo. Parabéns, cara. Eu adorei aí. A galera que curtiu aí, pô, põe no chat pra gente. Eu gostei demais. Falar sobre desenvolvimento, pipeline, Rancher sempre é muito top, né, Diogo? É Vamos. demais. Eu Eu sou também. muito fã, cara. Eu sou muito fã. A gente, para falar a verdade, os nossos novos produtos, a linha de novos produtos nossas, todas estão saindo com o Rancher como plataforma, porque facilita muito a nossa vida, né? Isso é uma coisa que eu pergunto, eu sou muito chato com isso na engenharia, os meus engenheiros estão até assistindo aí, os fantásticos engenheiros que nós temos, mas é uma coisa que eu pergunto muito para eles, como é que tá? Tá bacana, tá legal, tá resolvendo o problema? E até agora o que eu ouvi foi, continuamos assim, tá fantástico, tá acelerando o nosso desenvolvimento, realmente fantástico, cara. A gente provisiona em AWS, provisiona em regiões diferentes, é fantástico, fantástico. Eu aconselho a todos aí brincar, super simples de brincar, que eu acho que é um mega diferencial, porque a gente tem isso no DNA, né? Entregar coisa simples, não pode ser complicado. E eu acho que casa muito, né? Casa demais. É verdade, cara, é verdade. Bom, vamos lá, vamos para uma sessão aí de perguntas e respostas, né? Ô Diogo, me fala uma coisa. A gente podia fazer uma brincadeira agora, né? Sei lá, você faz uma pergunta capciosa aí, o primeiro cara que responder certo, a gente já sorteia uma camisa da Advise. O que você acha? Bora? Pô, pode ser, pode ser. Caramba, eu tenho que fazer uma pergunta. Então, peraí, ó. Então, vamos fazer assim, ó. A galera que está aí online, presta atenção. Presta atenção. Vai ter que ser rápido no teclado aí. O Diogo vai fazer uma pergunta. Firmeza? E a primeira resposta certa vai levar a camiseta. Ó, eu vou fazer uma pergunta assim, como a gente falou muito de qualidade, né? Eu queria ouvir aí a solução que vocês estão usando. Me dê uma solução aí de que faz análise de código hoje de qualidade. Quem conhece alguma? É para a gente evoluir esse tema que eu não... Olá, que isso, cara? Que isso? Não é possível, isso aí é chatbot, cara. Isso aí é inteligência artificial. Não é possível. Eu nem terminei de falar, meu Deus do céu, que fantástico. Pô, ficou difícil, tá aparecendo os logs de um servidor de e-mail, cara. Fantástico, nossa, parabéns a todos aí. É isso aí. Sonar, Vida na Trace, realmente, muito bacana. Legal, legal. Cara, muito legal. Ó, eu gostei aqui, ó. A primeira resposta, vamos ver aqui, ajuda eu a validar aí, Diogo. Vamos lá. A primeira foi a do. Nossa, os caras, no mesmo minuto aqui, meu.
Então, o Narcube foi do David, né? Do David aqui, ó, David Sobrinho. Ô, David, manda uma mensagem para mim no privado aqui, anota meu e-mail, melhor, anota meu e-mail, para eu não esquecer, me manda o e-mail, anota aí, daniel@estabilis, como vocês estão vendo escrito aí, .com, anota aí. Agora, o Diogo, eu gostei da brincadeira. Vamos mais uma? A galera tá certa. Ai, caramba, agora você me... Bom, vamos lá, então Vamos, vamos evoluir. Vamos evoluir se você quiser pega. Vamos ver se a galera tá prestando atenção. Pega uma da tua palestra aí, sei lá, pega aí, vai te. Boa, boa. Bom, eu falei uma vez aqui, eu não sei se o pessoal prestou atenção, eu falei qual era a tecnologia que estava por trás, é uma tecnologia da Suzy que está por trás do Continuous Delivery. Quem sabe o nome aí? Foi falado algumas vezes aqui na introdução também. A galera está procurando no Google agora. Agora foi. Agora eu peguei. Agora eu consegui. Ai, vamos lá, galera. Vamos ver se os logs está aparecendo um log no servidor de e-mail de tudo que corre, cara. Pessoal, é uma solução da Rancher, tá? Mas o nome dela é Fleet. Não, calma aí. Lá. Maurício achou. Veio. Maurício veio. Ó, o Jonas, não foi? O Maurício foi o primeiro? Não sei. Não vi agora. Não foi. O Jonas mandou para mim no particular. Ele acabou não mandando no público. Mas ele mandou aqui, Fleet. E escreveu certo ainda. Escreveu certinho. Ó. Vou até compartilhar minha tela aqui. Quer ver? Vou compartilhar minha tela para vocês verem. O pessoal da Suzy não podia responder essa, hein? Não, se tiver gente com Suzy aí, não vale, cara. Não vale. Ó, quer ver, ó? O Jonas me respondeu no particular, cara, mas ele respondeu certo, ó. Quer ver? Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Tô vendo. Ó, tá vendo aqui o Jonas, ó? Não, é que essa janelinha não aparece para nós. A janelinha do chat ela fica restrita para você. Então peraí, deixa eu tirar um print dela. Mas dá. Acho que tem mais aí, dá para o Maurício também, que acho que os dois responderam quase no mesmo minuto, não sei. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui, ó. Tirei um print aqui, ó. Agora, essa aqui dá para ver, né? Dá para ver sim. É aqui, ó. O Jonas mandou aqui para mim. Ele acabou me mandando no particular. Presta atenção aí, galera. Foi no público aí, mas o Jonas tá certinho. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui. Maurício respondeu logo embaixo ali, ó, no mesmo minuto. Acho que foi alguns milissegundos depois, Maurício Machado. Cadê? O penúltimo aí, antes do Jonas. Aí o Jonas escreveu logo embaixo, eu falei, é verdade, Jonas. O Márcio Machado. É o Márcio, desculpa, não é Maurício. Márcio Machado. Beleza, eu vou separar as três aqui, ó. Vou pegar. Vocês me mandam um e-mail. Beleza, 3 camisetas aqui, ó, já era. Tá reservado para vocês. Já separei. Agora, vamos para uma sessão de perguntas e respostas, né? Já rolou uma brincadeira bacana. Galera, se quiser fazer perguntas, eu vou fazer assim. Galera, levantem... tem um recurso aqui no Zoom de reaction, né? Levantar a mãozinha aqui para poder falar. Levantem a mãozinha aí para vocês fazerem uma pergunta aqui direto para o Diogo, e aí eu libero o microfone de vocês. O que vocês acham? Bora fazer umas perguntas sobre a apresentação do Diogo. Eu tenho uma pergunta para você, Diogo. Você é um cara de desenvolvimento ou você é um cara de operações? Olha, hoje efetivamente, eu sou um bom curioso. Eu sou formado em arquitetura de sistemas distribuídos, né? Então, foi onde eu cresci na minha carreira como arquiteto, né?
Mas com essa entrada de containers e tudo mais, a gente passou a estudar muito mais a fundo, né, essa parte do Ops. E hoje, como eu tenho uma posição mais voltada a produto, eu tenho que me preocupar com os dois lados. Então, efetivamente, eu tenho que batucar um pouco dos dois lados ali. É por isso que eu falo, eu não sou o cara que bota muito a mão na massa ali a fundo, né? Eu tenho um time muito bom para isso, mas eu aprendo muito com eles todos os dias. É realmente impressionante. Legal, bacana. Legal, bacana. Ó, temos uma pergunta aqui, Eliseu Ventura. Vou abrir seu microfone aqui, Eliseu. Manda pau. Boa tarde, Diogo. É um prazer. Eliseu, a partir da Angola. Boa tarde, Eliseu. O Eliseu tem um sotaque diferente. Da Angola, Eliseu? Exatamente, da Angola, sim, da Angola. Ah, que bom. Mas está morando no Brasil ou está na Angola? Não, estou em Angola nesse momento. Pô, que legal! Muito bem-vindo, cara. Obrigado. Fantástico. Diogo, a minha questão é a seguinte. É possível ser um bom DevOps sem ser um bom programador ou desenvolvedor? Sim, minha visão, tá, Eliseu? Minha visão é cultural, né? É cultural. Obviamente que tem detalhes técnicos que vão permear um processo, né? Mas quando a gente fala de DevOps, a gente tem vários papéis por trás desse processo todo, né? E um dos papéis é realmente entender essa cultura, aplicar o DevOps na empresa, treinar pessoas, né? Realmente emplacar. Quando a gente fala tecnicamente, aí pode ser a tua pergunta, se eu tiver que escrever uma pipeline, hoje existem ferramentas que facilitam muito essa... Desenvolvedor, Eliseu, o desenvolvedor vai querer escrever código, né? Ele não pode ver um Terraform, ele não pode ver alguma coisa, ele quer código. Ele não gosta muito de tela. Mas existem várias ferramentas hoje, no modelo drag and drop, que você consegue construir uma pipeline conhecendo o fluxo tecnológico, né? O fluxo tecnológico tem que existir. Então, mas conhecendo o fluxo tecnológico, sim. Você não precisa ser um desenvolvedor, tem que ser da área de tecnologia neste caso, né? Mas não precisaria ser um desenvolvedor. Legal. Obrigado. E, Eliseu, tem uma coisa muito bacana. Eu estava conversando com o pessoal aqui no particular, durante a apresentação do Diogo, né, sobre... falei com um amigo nosso aqui, que é um dev Borland, né, o cara roda numa linguagem bem tradicional, e um outro cara aqui, o Jonas, que é um cara de infraestrutura tradicional do Paraná, e você vê, são mundos completamente diferentes. Um cara que está lá no mundo de Borland, e um outro cara que está lá no mundo de infraestrutura, né? E, poxa, eu penso que os dois mundos têm... Quem está em um dos dois mundos já está com 90% do caminho andado. Porque esses outros 10% que a gente precisa aprender são detalhes extremamente importantes, mas que assim, para ir para o mundo do DevOps é fácil, cara, não é impossível, entendeu? A gente às vezes acha que tem que ser um cara, putz, eu tenho que manjar para caramba de Terraform, eu tenho que codar o HCL lá do pessoal da HashiCorp, eu tenho que manjar para caramba de AWS, para caramba de software, e não é bem assim não, cara. Eu tenho muita experiência com gente júnior que entregam projetos assim fantásticos, né, dentro do mundo de cloud e infraestrutura, projetos de pipeline, com Rancher, com Git, etc. Pessoas que, no evento anterior, quem estava aqui, pôde ver uma apresentação do Johnny à noite, que é um cara que trabalha comigo, e ele é um cara que até 6 meses atrás não manjava nada. O cara é músico, entendeu? O cara trampava com service desk, com manutenção de infraestrutura, e hoje ele é um DevOps, cara. Ele aprendeu a codar,
ele aprendeu a mexer na AWS, ele aprendeu a mexer com Terraform, Kubernetes e Docker, e o cara tá, ó, só voando, surfando na crista da onda. Então, tem bastante espaço. Hoje, depois da palestra do Diogo à noite, eu vou fazer um after live aqui, e quem tiver interessado e quiser falar sobre carreira, conhecimento e tudo mais, depois da palestra do Diogo, eu vou estar por aqui, e quem quiser, vem junto, a gente troca uma ideia. E, Eliseu, venha junto aí se tiver tempo também. Bora lá, o Rômulo Miranda. Próxima pergunta para o nosso mestre Diogo. O microfone está aberto, Rômulo. Tá. Fala, Diogo, tudo bom, cara? Tudo bem. Na verdade, em relação à cloud, né? Tu acha importante um cara, para atuar como DevOps, não obrigatório, mas importante, que ele conheça, que ele seja multi-cloud? Você diz conhecimento da pessoa em multi-cloud, né? Isso. Se você está se propondo a entregar desde a infraestrutura até a aplicação, né, no modelo DevOps, você precisa conhecer, no mínimo, o mundo de cada uma delas, né? Existem particularidades, existem similaridades, mas existem particularidades, e você tem que conhecer, né? Eu particularmente conheço algumas mais famosinhas, né? Mas tem o pessoal do time aí que conhece muito mais. E eu vejo que realmente tem a diferença. Às vezes tem coisa que você faz numa cloud que você vai sofrer um pouco mais para fazer em outra, e vice-versa. Às vezes tem coisa que você faz numa outra cloud que é de uma maneira mais simples e que você, às vezes, vai sofrer na sua primeira escolha, né? Mas eu diria para você que, como, em teoria, a parte difícil da infraestrutura está sendo entregue on demand, está sendo entregue conforme você pede, eu diria para você que é meramente conhecer a tecnologia. É como você conhece qualquer tecnologia, né? Como você conhece uma IDE de desenvolvimento, como você conhece uma ferramenta. Então, é basicamente você conhecer as particularidades daquela tecnologia. Uma vez você sabendo o que você tem que pedir, você vai pedir só que do jeito que ele está falando que você tem que pedir, né? Então, você tem via API, você tem as APIs das clouds que provisionam, você tem o Terraform que vai rodar com as bibliotecas que se integram com as APIs e faz um trabalho mais facilitado para você. Às vezes você consegue reaproveitar alguma coisa entre uma cloud e outra, mas tem uma adaptação. Então, tem um trabalho aí a ser feito, tá? Nem tudo são flores, né? Como a gente costuma dizer, nem tudo são flores. Mas é um mundo, é uma realidade, tá? É uma realidade. O multi-cloud hoje é uma realidade. Vide aí é que eu não mostrei para vocês, eu acho que alguém deve mostrar hoje em algumas sessões, mas no Rancher, você importa um cluster de Kubernetes com um comando. Você adiciona um cluster, ele gera um comando kubectl e você roda. A hora que você volta para o Rancher, a tua telinha do Kubernetes está lá, o teu cluster foi importado. Assim. Então, tem ferramentas, tem soluções que ajudam esse desempenho, né? Que fazem esse translation para você. Então, o Rancher é uma delas. Com o Rancher você consegue fazer o provisionamento na AWS, na Google. Vocês viram as opções que tinham ali, né? Tem bastante opção e isso está evoluindo muito. Está evoluindo muito, né? Se você acompanhar as versões do Rancher, lá de trás para cá, você vai ver que evoluiu demais. Hoje, a gente não sofreu para provisionar a AWS, tá? Não sofremos. Não testamos nas outras porque a gente não estava com a cloud liberada, porque foi liberado para nós só a AWS para brincar. Mas entendo que funcionaria da mesma maneira, tá? Show de bola, Diogo. Diogo, tem uma pergunta aqui que eu separei, muito bacana aqui, é do Fábio Aragão. Ele está sem o microfone dele aqui, então eu vou fazer para você a pergunta. Ele falou assim, agradeceu aí a palestra, mandou uma boa tarde, aí ele falou o seguinte: quando se tem dificuldade extrema de se implantar a cultura DevOps, o que fazer? Continua-se com a cultura tradicional e estuda para si, para aproveitar em uma outra oportunidade, em uma outra empresa? O que você acha, Diogo? Essa foi uma pergunta fantástica. Eu também adorei, eu falei para ele isso aqui, adorei. Porque ela é até difícil de responder, porque a gente passa isso na pele todo dia. Você tem que pensar o seguinte: cultura não se muda fácil, né? A cultura... E tem um amigo meu, não sei se ele está assistindo aqui, mas ele tem uma frase que ele fala assim, a cultura
devora a estratégia no café da manhã. Essa é uma frase interessantíssima. Por quê? Se o mundo está mudando e brigar com tendência não faz sentido, se aí só gera resistência, obviamente que a sua estratégia não vai estar efetiva, né? Então, eu diria para você o seguinte, aí tem alguns pilares que a gente precisa avaliar, tá? Se a cultura do DevOps são pessoas, você precisa trabalhar o lado humano. Se a cultura do DevOps, se a tua dificuldade de implantação de cultura de DevOps não estão nas pessoas, estão na maneira com que o software já foi construído há 10, 15 anos atrás, existem estratégias para isso. Por exemplo, strangling the application. Né? Você estrangula a tua aplicação atual e sai para uma aplicação nova. E nesse momento a equipe tem que ter uma cultura híbrida. Né? Tem que tomar cuidado com essa parte. Mas tem que ficar de olho. Você tem que, primeiro, faz o trabalho de encontrar a origem do problema. Né? Existem técnicas para isso. E tenta encontrar se o problema está no lado humano ou está no lado tecnológico. Tecnológico hoje em dia, se for código, tem saída. Cloud hoje, infraestrutura, super tranquilo. Lado humano é onde eu acho que tem que trabalhar um pouquinho mais. Porque aí é uma resistência, talvez, de algo que já está muito implantado. E aí precisa ter um trabalho efetivo, precisa ter acompanhamento. E aí realmente é um lado mais psicológico da coisa, né? Mas, pô, pergunta fantástica essa. Adorei também, muito boa, muito boa. Vamos para a próxima aqui, vou pegar o Giovanni. Bora lá, Giovanni, manda a tua pergunta. Tá com o microfone aberto já, fica à vontade. Opa, boa tarde para todo mundo. Na verdade, a minha não é muito uma pergunta, é mais um case, né? Nas duas questões, e tanto a questão da utilização da nuvem, né? Ser multi-cloud e tal, e também essa última pergunta que o Diogo respondeu agora da cultura. Eu trabalho num cliente hoje que utilizava uma infraestrutura sem DevOps, né? Era tudo manual, os deploys eram todos manuais, demoravam às vezes 40 minutos, dependendo da aplicação que era feita, e a gente fez um trabalho, eles já utilizavam Docker, mas apenas para subir serviços de apoio, né? Um banco de dados, enfim, uma aplicação que faz alguma operação, alguma operação em cima de imagem, alguma coisa assim, coisas prontas, né, apenas para utilizar como serviços, mas no desenvolvimento mesmo não era utilizado, né, o nosso cliente, no caso. E a gente fez um trabalho, já que vocês utilizam Docker, né, já utiliza container, então vamos utilizar isso no desenvolvimento também, né? Então a gente começou a entregar novos módulos já pensando na pipeline com o Docker. Então, não necessariamente para você, né, se fazer um trabalho de DevOps e se tornar um engenheiro DevOps, você vai ter que aprender a nuvem. Claro, é muito importante, né? Hoje em dia, muitas empresas exigem, né, o conhecimento em trabalhar com nuvem, e às vezes até várias nuvens diferentes, né? Você ter essa cultura, mas tem alguns clientes que eles não têm implantado dentro, né? Algumas empresas que não têm dentro, não têm essa cultura de utilizar nuvem, e muitas vezes nem pode utilizar nuvem porque não quer, né, alguma coisa de publicação para fora e tal, fica questão de compliance, que tem que ser dentro da empresa e tal, e não tem essa infraestrutura, e mesmo assim você consegue implantar também a cultura DevOps dentro dessas empresas, né? Então, não necessariamente você é obrigado, é muito importante, mas não necessariamente você vai ser obrigado a utilizar a nuvem para implantar DevOps, né? Sim. E nesse ponto, Giovanni, que você tocou, uma parte interessante é que eu vejo que muitas vezes as empresas, elas tentam empurrar o DevOps goela abaixo, porque elas ouviram que faz bem, né? E eu falo de cases de clientes grandes, tá? Não vou citar nomes, mas eu vi já ondas que passaram em grandes clientes e que simplesmente vem assim, galera, eu dou um prazo para vocês de 1 ano, até o final do ano eu quero tudo DevOps. Mas as pessoas que estão pedindo isso não entendem, né? E não conseguem, talvez, ter a empatia ou ter se colocar no lugar da pessoa que está lá embaixo, do desenvolvedor, né? Entender o sistema com que ela opera, entender o que está acontecendo, então já chega de uma maneira com muita resistência. Então isso atrapalha demais, né? Porque você já tem uma cultura que não o negócio é empurrado goela abaixo, não existe um trabalho a 4 mãos. Isso torna, obviamente, no final do ano, você vai ter 10, 15% com DevOps, que foram os novos projetos, né? Os novos projetos já nascem no DevOps, aí fica mais fácil, mas os antigos, você vê que continuam a mesma coisa. Essa acho que é uma grande dificuldade que eu vejo que os clientes têm hoje, né?
Eu não sei se o board ouve que DevOps é saída para redução de custo, e efetivamente mas quando feito da maneira correta. Se ele é feito da maneira incorreta, ele vai gerar mais custo. É o trabalho que a gente mostrou aqui hoje. Se você implantar o DevOps de qualquer jeito para o desenvolvedor vai levar mais tempo para fazer, e não menos tempo. Então, essa cultura de pensar, se colocar no papel de cada um, estudar com eles a melhor saída, e tem uma frase clássica, eu não sei de quem, se foi do Martin Fowler, mas ele dizia o seguinte: no início de um sistema, não comece ele numa arquitetura containerizada. Faça ele monolito. Depois você quebra ele para container. Porque talvez o teu sistema não seja um microserviço, não seja um sistema realmente containerizado. Porque hoje a facilidade tecnológica é grande de você separar, né? Então, acho que esse é o mundo que a gente vive hoje. Eu acredito que nos próximos anos isso deve melhorar, né? Eu acho que as empresas estão entendendo mais o que é o DevOps, estão vendo que esses primeiros anos de migração não deram muito certo, e eu entendo que esse canal está mais aberto, né? Essa discussão que eu falei brincando no começo da sessão, até o cara da banca de jornal fala de DevOps hoje em dia, né? Então, temos que colocar realmente o pé no chão, entender o que é o DevOps e onde ele me beneficia. Eu vou fazer se faz sentido para mim, se não faz sentido, realmente não tem como. Legal, obrigado, Diogo. Diogo, como é que você está de tempo? Eu tenho mais 3 perguntas aqui para te mandar. Posso? Tranquilo. Pode. Legal. Então, eu vou pegar do Rômulo aqui, Miranda. Próxima. Rômulo, abrir seu microfone, fica à vontade, meu velho. Prazer também. Obrigado por estar aqui com a gente. Foi mal, camarada. Minha filha que apertou aqui, cara. Ah, beleza. Então, bora lá. Tirando já. Rodrigo, você é o próximo aí. Opa, boa tarde, Diogo. Tudo bem? Cara, minha pergunta vai ser um pouco da área técnica. Se eu não me engano, você está fora do Brasil, certo? Não, eu não. Não, você está no Brasil mesmo. Estou no Brasil. Tá. Eu queria saber o seguinte, hoje, qual que é a dificuldade de você encontrar, eu vou fazer agora a pergunta voltada ao Brasil, um profissional DevOps qualificado, que tenha uma base boa de experiência. Eu estou te fazendo essa pergunta, hoje eu estou em Berlim, na Alemanha, e, cara, é impossível encontrar bons profissionais aqui. Você encontra muita gente para importar, de diversas partes do mundo, mas na Europa é praticamente impossível. Rodrigo, aqui no Brasil, a área de TI é muito, muito quente, né? Os grandes clientes aqui propulsionam muito a tecnologia. Eu diria para você que, hoje em dia, encontrar bons profissionais com experiência em tecnologias específicas está difícil no geral. DevOps é uma delas, né? A gente vê muita gente se formando em DevOps. Você até encontra, mas geralmente esses profissionais estão em grandes corporações. Muitos deles talvez não saiam dessas corporações, vai ser difícil sair, né? Só realmente os que entenderam que aquela corporação não tem o DNA dele, né? Para você realmente conseguir. Mas uma parte interessante é que está tendo muita formação. Então, eu ainda não consigo analisar. Hoje está um caos. Hoje aqui no Brasil também está um caos para achar profissional, né? Principalmente quando você abre vagas mais baixas, né, de iniciantes, chove. Quando você abre vagas de arquitetos, DevOps, ou exige que um arquiteto conheça DevOps, você começa a ver que entra 3, 4 currículos, né? Realmente está muito difícil. Mas eu estou vendo que também está tendo uma preocupação nas empresas aqui no Brasil, no geral, de uma formação muito grande, né? E eu acredito na educação. Eu acho que realmente a empresa que quer sair na frente, e aí minha visão como executivo, como CEO de uma empresa de serviços se eu não tiver o mínimo de uma formação, eu não tenho como atender a demanda do mercado. A demanda do mercado é muito maior do que eu consigo atender. E a parte boa tem demanda para todo mundo, gente. Tem demanda para todo mundo, né? Só que efetivamente tem que ter um trabalho, tem que ter um empenho, né? E é difícil para as empresas, porque para você treinar uma pessoa e ela ficar boa, você precisa de pelo menos um bom profissional parado. E hoje em dia, profissional de prateleira, tá difícil. Tá difícil. Mas é um desafio. É um desafio que eu acho que deve melhorar nos próximos anos. Eu estou vendo uma tendência aí de formação, mas eu ainda não consigo avaliar. Eu dou aula, inclusive,
dou aula para tecnologia, para pós-graduação, e eu vejo muito isso, essa discrepância na turma, né? Entre conhecimentos tecnológicos, negócio. Eu vejo muita dificuldade nisso, né? Mas é bem interessante. Mas eu acho que está melhorando, tá? De verdade, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que a preocupação em formação tá cada vez maior. Muito obrigado. Legal, legal. Vamos para o próximo aqui. Jonas, é contigo aí, meu caro. O microfone está com você. Obrigado por participar com a gente. Rapaz, foi a primeira vez que eu ganhei uma camiseta, alguma coisa. Eu nunca ganhei nem frango, cara, em bingo. Se eu fosse a última cartada, a última pedra, eu perdi ainda. Estou muito feliz, cara. Jogo, eu conversei um pouco com o Daniel também. Eu venho do mundo on-premise, eu acho que dentro dessa pegada aí, desde o ano passado, quando startou essa pandemia, eu vi assim, uma oportunidade que se abriu em todos os aspectos, né? Eu tive Covid, passei por uma grande dificuldade aí. Isso foi mudando um pouco o meu mindset, né? Eu falei, rapaz, eu vou pegar essa tocada agora aí, muita oportunidade remota, e tem muita coisa nova em cloud, cara, que eu falei assim, eu tô igual aquelas crianças, cara, que vai ser na mercearia do meu tempo. Você não falou idade, não vou falar a minha também, mas eu ia na mercearia, ficava colado ali no vidro do balcão, assim, vendo os doces, cara. Cara, eu tô assim hoje, cara. Entrei nos botiquins, tô consumindo, passo madrugada, pego as lives da Estáveis aí, tento reproduzir isso, cara, e isso é fantástico. Assim, para mim como falei para você, é aquela criança que está ali com a cara no vidro ali, vendo os doces, cara. Você falou um negócio interessante ali na parte ali do CICD ali, e uma dúvida para mim, qual que seria a melhor prática, onde eu posso aplicar isso? Caso, por exemplo, eu tivesse que aplicar uma política de segurança, por exemplo, para impedir, na verdade, que houvesse ali vários times executando ao mesmo tempo uma pipeline, né? É possível criar um lock, por exemplo, olha assim, olha, essa pipeline já está em uso já, você não pode simplesmente alterar ela ou rodar novamente essa pipeline. Em que dado momento eu poderia criar essa situação, né? Eu te pergunto porque, assim, eu tô estudando um pouco também da parte de IAC, né, de Infra as Code, né, usando Terraform, fantástico também. E ali você tem uma parte de lock. Então, se alguém tentar rodar, por exemplo, né, aquela stack novamente, né, dependendo de onde eu estou aplicando isso, eu consigo, na verdade, fazer um lock. Na pipeline também isso é possível? Ou isso faz parte do complemento como um todo ali, onde eu tenho que aplicar isso? Sim, aí vai depender muito, Jonas, da tecnologia que você está usando, mas todas elas trabalham com enfileiramento, né? E o jeito que a gente trabalhou aqui hoje, por exemplo, separar o que é a pipeline de dev e a pipeline de entrega, então esses papéis já passam a ser um pouquinho diferentes, já começa a ter um controle um pouco mais segregado. Então vamos imaginar que eu estivesse gerando pipelines a todo momento de build, né? Subindo imagens. E que isso no futuro venha a ser entregue. Eu tenho que versionar, então eu estou sempre versionando, né? Eu estou sempre entrando uma versão, aí gera a versão 1.0, 1.1, 1.2 e por aí vai. Então, o controle do que você está entregando, o que efetivamente a ideia do CI/CD é não ter bloqueio para isso, é só não refazer trabalho, tá? E aí todas as tecnologias ajudam aqui, né? Se você tentar subir uma pipeline aqui no Rancher e executar uma imagem que já está lá e ele enxergar que não teve mudança, ele não faz. Então, vai muito das tecnologias que estão no meio do caminho, tá? E você também pode customizar a tua, que nem você deu o exemplo do Terraform. Exatamente, você também pode fazer um trabalho entre essas duas pontas de geração dos builds e entrega de um modelo mais sincronizado, que é o que a gente fala, né? Tentar sincronizar um pouquinho mais. Mas a ideia do CI/CD é que você realmente mantenha a sua entrega. Aonde a sua entrega corre risco? Na falta de qualidade. Por isso que eu falo muito da qualidade. Se você sempre investir muito na qualidade dos teus programas, você pode entregar o dia inteiro, entendeu? Você pode ficar entregando a cada 5 minutos lá que você não vai ter problema. Mas vai muito dessa questão. Você fala, não, mas eu corro risco, eu tenho risco de janela. Então, você tem que ver se a causa raiz do teu problema, o efeito, a causa desse efeito que você está tendo de ter um sincronismo, primeiro, se não é uma qualidade, né?
porque, não, Diogo, correu de 2 pessoas apertarem o botão junto, legal, aí é sincronismo tecnológico mesmo. Mas aí depende da tecnologia que você está deployando, né, a tecnologia que você está instalando, se ela tem esse efeito, né, se ela consegue fazer isso e consegue reconhecer, ou se você vai ter que fazer um controle um pouco mais atrás. Aí depende muito, né, das tecnologias envolvidas no meio do caminho. Top. Valeu, Diogo. Obrigado, Jonas, pela pergunta. E por fim, galera, a gente tem a pergunta aqui do Rodrigo, agora já é meio de 24, a gente vai fazer a última pergunta do Rodrigo, aí eu faço os últimos anúncios e bora almoçar. Rodrigo, com você aí. Eu já fiz a pergunta. Obrigado. Foi levantado aqui. Então, beleza. Obrigado, cara, valeu mesmo. Valeu, firmeza. Valeu, Rodrigo. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos voltar às 2h da tarde. Eu vou abrir a sala por volta da 1h20, 1h30. Eu coloquei aqui para vocês o link um pouco mais cedo aqui da segunda parte do Bootcamp de hoje. Vou colar aqui novamente. Tá aí. Mandei a mensagem para vocês. Eu peço que vocês, normalmente, né, compartilhem com seus amigos, com a galera, traga todo mundo aqui para a live. Eu quero agradecer especialmente ao Diogo Henrique. Pô, foi demais a apresentação, gostei muito, profundo conhecimento da cultura DevOps. Parabéns, cara. Eu estou muito honrado de ter você aqui, no Bootcamp, representando a Suzy, como representante da Advise, aí, consultoria especializada aí no Rancher, né, pela Suzy. Parabéns para vocês. Diogo, a palavra é sua, você vai encerrar agora a parte da manhã. E, galera, nos vemos novamente 2h da tarde nesse link que está aqui no chat. Eu que agradeço a todos, agradeço imensamente a oportunidade aí da Suzy, um grande parceiraço nosso. E convido a todos aí a continuar, né? À tarde agora mais sessões, pessoal. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido aí trazer um conteúdo um pouco diferente do que o mercado vem trazendo, né? Mais tradicional. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais. Eu que me sinto honrado de participar aqui. Obrigado. Valeu, Diogo. Grande abraço, galera. Vou encerrar essa live. Por volta da 1h, 1h20, eu starto a sala, e aí 2h a gente vai ter mais conteúdo. Um grande abraço, bom almoço para todo mundo. Obrigado. Tchau. Falou.